Olá, super boa noite. É 26 de junho de 2023 e segunda-feira inicia uma semana aqui de programa 30 minutos para uma vida melhor, que é de segunda a sexta, às 20 horas, essa semana. A partir da semana que vem, até o final do ano, seremos um programa das 20 horas e 30 minutos, tá? A gente vai 30 minutos para frente aí, mas continuamos trabalhando em 30 minutos e hoje eu trago aqui para vocês o nosso convidado, Carlos Sampaio, que é consultor financeiro, também trabalha, se dedica no canal no YouTube dele, que chama-se Sucesso Financeiro, se dedica à educação em finanças, que ele entende os problemas que a nossa sociedade tem por ter essas carências, né? E, afinal das contas, não é do interesse do sistema que a gente aprenda a ser independente, a ser tranquilo aí na vida. Então, cabe a nós ligar o programa, vir aqui, sentar, ouvir, conversar com o Sampaio e procurar abrir a mente, né? Principalmente a mente que está aí quadradinha, né? Achando que religião e dinheiro e nada se mistura e a gente está aqui num único sistema. Nós estamos todos relacionados, animais, plantas, ar, água, dinheiro e sociedade, somos todos uma coisa só, uma única alma. E quem separa entra na armadilha do sistema, que é a separação. É por isso que a gente está com dificuldades na saúde, dificuldades com o dinheiro, dificuldades nos relacionamentos, porque a gente acha que está separado de tudo isso. E a gente não insiste em não ouvir, em não integrar, em não pensar diferente. Esse é o meu desabafo de segunda-feira, mas estamos então agora prontos para começar, porque nem sou eu que vou falar. Imagina, é um profissional, um perito no assunto, que está dizendo para vocês que mentalidade financeira se constrói, mentalidade de riqueza se constrói. Nossa, eu quero saber, se você não quer, duvido que você não queira, né? Cortar aí um pouquinho dessas coisinhas que estão aí na sua mente, agora caminhando aí, né? E dizendo, não, isso não é para mim. Sampaio, para quem que é a riqueza? Conta para nós. Muito bom, Carlos. Bom, essa introdução aí foi bárbara, né? Porque várias coisas que tu falaste aí são coisas que daria para ampliar, né? Ampliar e fazer até uma live. Por exemplo, essa coisa da natureza e que nós somos um conjunto de coisas, nós somos matéria e somos também espírito, né? Quem quiser falar por exemplo, na linha da ciência, nós somos energia e somos matéria. Quem quiser levar para um lado mais do misticismo, né, nós somos espírito, né, e também matéria. Então, na verdade, a matéria tem a ver com os nossos desafios no mundo financeiro, no mundo que, na verdade, engloba toda essa questão do dia a dia, da vida, assim, que são nossos desejos, nossos sonhos, nossos objetivos, que começa na pirâmide de Maslow, lá, né? Das necessidades até a aspiração suprema de desenvolvimento, enfim, da parte espiritual. Mas a parte básica, e subindo isso, digamos, o desafio de nós entendermos. E nessa ideia da mentalidade, que a mentalidade de riqueza ou a mentalidade financeira, tá? Ela tem a ver com, digamos, o grande segredo para que se consiga, então, ascender essa pirâmide e também de dominar aquelas dificuldades que 95% das pessoas do mundo, isso é um dado redondo que tem assim, 95% das pessoas do mundo tem, esse é um conceito, né, estão dentro daquela faixa de vibração das dificuldades e que pode se chamar de mentalidade de pobreza. Mas pobreza não no sentido aquele, digamos assim, pejorativo que pode vir à mente. Pobreza no sentido de que não está sintonizado com o lado, aquele lado da abundância, da prosperidade. Só 5% tem digamos, essa vibração. E o que faz a diferença entre toda essa quantidade enorme de seres humanos, né? Então, é a mentalidade, é uma programação, é um jeito de pensar. Bom, e sobre isso, então, eu escolhi hoje falar aqui sobre um livro, né, americano, de um autor famoso, que se chama o Kate Cameron Smith. É um livro que não tem ainda a versão em português, mas eu peguei de lá, o nome do livro é o seguinte, As 10 Diferenças entre Classe Média e Ricos.
E eu vou discorrer aqui essas 10 diferenças. E talvez aí tenha alguma coisa de identificação, né? E depois a gente vai fazer um fechamento, digamos assim, de uma concepção resumida do que precisa fazer e qual é essa diferença, de fato, no final. Mas eu vou seguir esse caminho do Cameron Smith, né? Que ele, na verdade, é um autor, é um mentor financeiro conhecido, e esse livro é o mais famoso deles, é um best-seller, que o nome é esse, né? As 10 diferenças entre classe média e ricos. Ele pesquisou por 2 anos os milionários americanos e extraiu de lá essas diferenças. Tá bom? Bom, antes de entrar, então, no tema, tá? E meio que entrando assim na corrida, né? Eu quero dar boa noite para quem está aí, tá? Nos assistindo, e que vai assistir depois no YouTube, né? Essa nossa live vai depois para o YouTube, e dizer o seguinte, que você, então, deixa aí os seus comentários, aproveita agora e deixa suas perguntas, porque isso ajuda a expandir coisas que a gente está pensando rapidamente aqui, né? Então, muito bem-vindos, é um prazer estar falando com esse grupo que está aí, e o grupo que vai depois participar lá no YouTube. Tá bom? Podemos ir em frente, então? Com certeza, com certeza. O pessoal vai chegando e já em função disso, né, estamos aqui avisando a turma toda que a partir da semana que vem a gente inicia às 20h30, então. Tá? Então vocês já vão se organizando aí mentalmente para a próxima semana, tá bom? Sampaio, vai tocando ficha aí, que eu tô adorando esse tema aí. Muito bom. Bom, então, assim, eu vou engrenar pelo lado desse autor americano, da pesquisa que ele fez, e começando, então, no trabalho dele, ele fala o seguinte, ele dividiu as pessoas nessa pesquisa em 5 grandes grupos. Os grandes grupos são muitos muito pobres, os pobres, a classe média, os ricos e os muito ricos. Então, são 3 grupos. E nessa divisão de grupos, ele ainda fez algumas colocações interessantes. Em termos de objetivos e de forma de pensar, porque mentalidade é isso, né? É a forma de pensar sobre determinada coisa. Aqui não estamos falando sobre o dinheiro, sobre as finanças, sobre a vida no plano, digamos, das finanças. Então, esses 5 grupos é interessante porque ele chegou à seguinte conclusão bem resumida. Ele diz assim, os super pobres, eles têm uma percepção do dia. O objetivo é o dia, tá? A dimensão de tempo é um dia. Os pobres têm uma dimensão de planejamento, de buscas por uma semana. A classe média é um mês. Os ricos, um ano. Então, assim, planejamento de finanças, de renda, de gastos, está nessa dimensão de tempo. E os super ricos são décadas. Então, quando a gente vê, por exemplo, hoje, ou escuta, ou vê alguma menção aos milionários, tá? Warren Buffett, enfim, e outros que a gente pode colocar, Bill Gates, essas pessoas, elas pensam em décadas na frente. Elas não estão preocupadas com o dia, nem com a semana, nem com o mês. Então, assim, essa já é uma forma de mentalidade. Tá? Bom, claro que não podemos, ninguém pode querer chegar e incorporar um Bill Gates, né? Mas vamos trazer, então, nessa primeira compreensão. Bom, nessa separação, ele diz o seguinte, bom, então aí está a dimensão de tempo. E nessa dimensão de tempo, tá, os pobres ou os muito pobres, eles têm uma busca focada ou preso na crença da sobrevivência. Então, a busca é da sobrevivência. Então, isso é uma crença que deixa preso. Então, é bastante complicado essa faixa aí. Bom, a classe média, que é a grande referência que eu vou falar em seguida das diferenças maiores, está na busca do conforto. Então, sobrevivência, conforto, e os ricos ou super ricos na liberdade, na construção da liberdade. Bom, então está aí 3 divisões. Bom, então, seguindo, tá, vamos à primeira diferença que ele colocou lá sobre classe média e ricos. Ele diz assim, a classe média busca viver confortavelmente e os ricos abraçam o desconforto. O que quer dizer de forma resumida? É que esse planejamento para um futuro de prazo mais longo exige algum sacrifício.
E esse sacrifício em termos de planejamento, de dedicação, de envolvimento, e não a busca limitada de atingir o conforto. Bom, nada aqui não tem nenhum viés de julgamento se isso é certo, se é errado. Isso é só um dado, digamos, estatístico para pensar, tá? Se faz sentido ou não faz sentido. Bom, mas isso foi que ele identificou, tudo que eu vou falar nesses 10 da diferença, que ele identificou nessas pessoas. Bom, então, digamos aqui, a questão que seja o desafio para quem queira trabalhar isso é, na verdade, estar disposto a encarar o desconforto. Ou seja, segurar o gasto agora para ter um benefício maior no mês que vem, no ano que vem ou daqui a 10 anos. Né? Por exemplo, colocar R$ 100 hoje num investimento do Tesouro Direto para daqui a 10 anos pegar de volta, pegando R$ 100, pode ser 1.000, pode ser R$ 50, mas assim, é uma forma de desconforto. Eu poderia usar isso para gastar em outra coisa e tal. Bom, então, é um exemplo meio bobo, mas é por aí. Bom, vamos para a segunda diferença. A segunda diferença é assim: a classe média vive acima dos seus gastos, acima das suas possibilidades. E os super ricos vivem abaixo disso, abaixo de 70%, 80%, 90%. E o que eles fazem com essa diferença? Eles usam para que se chama, no jargão financeiro, na construção de ativos. Ativos na verdade, economizar todo mês para ter um volume maior de ativos, rendendo, e esses ativos, um dia, vão se transformar naquela fonte de renda para cada pessoa. Ou alguns vão para o ramo imobiliário, enfim, tem vários caminhos aqui. Bom, mas, enfim, esse é o objetivo deles. Terceira diferença. Tá? Bom, aqui tem uma questão de cultura também. Ele diz que a classe média, e aqui pode incluir também a classe média e os adjacentes ali, que não ascenderam acima ainda, diz que é a cultura da educação, e a frase que ele coloca, ele diz assim: as pessoas da classe média sobem a escada corporativa. O que é a escada corporativa? Na verdade, é estudar, ter um emprego, e nesse emprego subir a escala corporativa. E os ricos são os donos da escada. Tá? Ou seja, tem duas formas: subir a escada corporativa ou ser dono da escada. Bom, vamos lá. Depois, o ser dono da escada está implícito, né? Significa que você é dono do negócio, que você, na verdade, construiu seus ativos, chegou ao estado de liberdade. Então, essa é a terceira diferença, esse terceiro jeito de pensar. O quarto jeito de pensar é assim: de modo geral, ele diz que a classe média é amigo de todo mundo, e os ricos são mais seletivos no sentido de que buscam pessoas que são semelhantes ao jeito de pensar deles. Então, assim, é uma coisa mais seletiva. Também aí pode ter avaliações digamos assim, exagerada, pode-se fazer julgamentos, mas não é o caso. Muitas vezes pode-se ter, cada um vai fazer as suas avaliações, né? Mas muitas vezes se perde tempo com pessoas que são negativas, com pessoas que, na verdade, te jogam para baixo. Tá? Então, assim, eles já, de cara, eliminam isso. Então, eles gastam o tempo deles com pessoas que vão aprimorar o seu conhecimento, que vai ter um envolvimento, que vão fazer crescer, se expandir, e não desviar disso. Então, isso é um processo seletivo de relacionamento. Bom, vamos para a quinta diferença. Bom, aqui ele diz o seguinte: a classe média trabalha para ganhar, ou seja, para ter uma renda, para ter um salário, para ter, enfim. E esses ricos trabalham no início da sua organização, ou depois do desenvolvimento, trabalham para aprender, para se desenvolver. Então, se está começando, para ele é mais importante, por exemplo, aprender como é que se faz, como é que se vende trabalhando como vendedor, ou se quer saber como é que funciona a contabilidade, finanças, vão trabalhar num banco, tá? E a preocupação é nesse crescimento, nessa visão de longo prazo, e não no ganhar 5% a mais, 10% a mais, e crescer nessa escala. Então, essa é a quinta diferença. Estamos na metade da jornada aqui, tá? Vamos para a sexta diferença, tá? Classe média tem coisas,
Antes de tu prosseguires, deixa eu só atualizar. Pessoas que estão chegando agora aí, super boa noite, tá? O Sampaio está fazendo uma colocação de uma pesquisa que está num livro que ele citou no início, ele vai citar de novo agora, só para alinhar com vocês. A diferença entre os super pobres, os pobres, classe média e classe alta e os super ricos. Diferenças de comportamento, sem julgamento, né? Diferenças de formas de agir, né? E como eles se comportam com relação às finanças. Fala para nós de novo, só para atualizar o pessoal, o nome do livro, da pesquisa. Beleza. Bom, ok. E, assim, recapitulando um pouquinho, é o seguinte: o livro, tá. O livro é um livro do americano, ele é o Kate Cameron Smith. Tá? Ele é autor de vários livros, e esse é um livro que diz assim, as 10 top diferenças entre classe média e ricos. E nesse estudo, que foi uma pesquisa, tá? Repetindo um pouco para quem já estava aí, e atualizando, como a Carla falou, nesse livro ele traz, então, 10 diferenças que são uma base de comparação para se fazer uma análise, então, por que tem 95% de pessoas que têm a mentalidade de pobreza e 5% de mentalidade de riqueza? Que não é a referência dele, mas é de outro autor, e que se confirma quando a gente vê as estatísticas. Então, eu estava falando sobre isso, e seguindo, então, nas diferenças, tá? A sexta diferença entre classe média e esses ricos ou super ricos é que a classe média, ele diz que tem como objetivo ter coisas. E os super ricos têm, na verdade, como objetivo ter ativos, ter investimentos em coisas que rendam. Então, assim, ou dinheiro, ou seja, é mais importante para ele ter dinheiro do que ter coisas. Então, a disponibilização do dinheiro ganho para coisas faz a diferença entre a disposição do dinheiro para fazer esse movimento de ativos, de guardar, enfim, tá? E chegar àquele que foi um dos princípios anteriores, que a busca é da liberdade, ou seja, os ricos, recapitulando, os ricos buscam a liberdade, a classe média o conforto e os pobres, e muito pobres, a sobrevivência. Essa é outra classificação. Então, para chegar nesse estado de liberdade, a priorização não é por coisas, tá? Nessa jornada, vamos chamar assim. Bom, sétima diferença do nosso amigo aqui é de que a sétima diferença é uma coisa que tem relacionamento com as finanças, que diz o seguinte, que a classe média se preocupa em economizar. Né? Economizar. E eu concordo que economizar, eu discordo para ele que isso, discordo se for a ideia de que isso seja algo que não seja bom. Economizar é importante, é necessário, faz parte de um hábito para que se possa investir. Mas ele diz o seguinte: a classe dos ricos, elas têm a preocupação maior com o ganhar. Então, porque o ganhar, o fazer a renda, sem isso não tem como economizar. Então, isso vem primeiro. E o foco deles é nessa busca. Ou seja, a mentalidade de onde posso ganhar mais, onde posso desenvolver um negócio novo, onde posso fazer uma renda extra, que habilidades eu tenho para ganhar. Então, o ganhar. Isso talvez tenha a ver com uma reflexão muito importante para todos fazerem, porque o foco no economizar tem uma certa vibração de falta, né? Pode ter, tá? Pode ter, de falta. Pode ser uma coisa de dificuldade. Bom, é necessário, porque se ganhar e gastar e não ter nunca essa diferença para investir em construção, realmente é um defeito. Mas aqui, nessa diferença, ele destaca que isso é super importante e é o foco dessas pessoas, eles querem ganhar. Tá? Bom, se não ficou claro alguma coisa que eu estou falando aqui nesse nosso tempo, você aproveita e anota aí para ficar para as perguntas. Vai ser importante para a gente poder recapitular e até refazer alguma complementar no final. Então, a sétima diferença, então, economizar versus o ganhar. O que é mais importante? As duas são importantes, mas os ricos trabalham o ganhar. Bom, número 8.
essa é muito interessante. As número 8 talvez seja, eu acho que seja uma das mais assim, representativas dessas diferenças, que é a classe média, ela é emocional na relação com o dinheiro, nas decisões, na forma de planejar, na forma de usar. A emoção, ela prevalece. E na classe desses ricos, conforme a pesquisa, tudo aqui conforme a pesquisa, só relembrando, tá? Esse objetivo, então, não é emocional, é longe disso, é lógico, é racional, é matemático. Tá? Então, essa é uma diferença entre os dois. Tá? O lógico ou o emocional. Tá? Então, assim, a emoção... O Warren Buffett, eu anotei aqui, diz o seguinte, investir tem mais a ver com controle emocional do que qualquer outra coisa, o Warren Buffett. Tá? Então, outra coisa do Warren Buffett interessante, lá na outra diferença que eu falei de coisas, de ter coisas e ter dinheiro, ele é uma citação que ele faz, que o Warren Buffett é uma pessoa que ele mora na mesma casa que ele comprou em 1958 por $31 mil, até hoje ele mora lá. Então, porque o objetivo dele não era ter outras casas, outras coisas, ele queria ter, na verdade, o que tem hoje, a liberdade e a vida que tem, mas aí não vamos analisar o Warren Buffett agora aqui, tá bom? Bom, vamos para, então, as duas últimas questões super importantes. Ele diz que a classe média subestima a sua capacidade. Aí tem a ver com autoestima, com realmente rigor naquilo que são, digamos, habilidade, competências e ideias, e acreditar que de poder de transformação, enfim. Então, isso é uma dificuldade da classe média. E quanto aos ricos, ele diz o seguinte, essa pesquisa, que eles têm, na verdade, ideias e projetos gigantes. É uma forma de ver, acreditam, com confiança, e veem isso como estabelecendo metas gigantes, metas grandes, visão de futuro. Tá? Pode ser sonhador, pode ser até meio maluco, mas fazendo, digamos, uma ponderação nas grandes realizações que a gente tem hoje, se a gente for pensar, por exemplo, na evolução que a gente tem de tecnologia e essas coisas, isso foram maluquices de alguns que ousaram, na verdade, visualizar um horizonte mais longo. Nós estamos aqui, por exemplo, na frente do celular. Tá? Alguém, e algum dia, teve essa ideia de poder fazer esse sistema de comunicação. Tá? Bom, e por fim, aqui uma questão também para fechar, que é o conceito do trabalho duro. Classe média, ela tem, fomos ensinados, a questão educativa, cultural, de que é preciso dar duro, que é preciso trabalhar duro, sozinho. Tá? E aí, na verdade, isso é um processo que bloqueia muito a capacidade de expansão. E os ricos, o dono da escada, aquela que eu falei lá numa das diferenças anteriores, eles têm, na verdade, a coisa que chama-se alavancagem, ou seja, como se fosse uma alavanca para fazer com que se expanda o seu negócio. E aí é uma construção onde tem pessoas, onde tem investimentos que vão fazer ampliações, ou seja, investimento de dinheiro guardado, enfim, e de habilidades de transformações de pequenos negócios em grandes negócios, fazendo, então, com essa percepção de que para poder crescer, para poder, na verdade, chegar num status maior, é necessário ter, então, essa coisa chamada alavancagem, ou seja, uma alavanca. Então, uma coisa é pensar, vou fazer sozinho, vou dar duro. Outra, não, vou compartilhar, vou fazer parceria, eu vou criar uma empresa, vou ter pessoas para me ajudar. Enfim, esse é o conceito. Tá? Bom, aqui, então, até aqui, nós vimos as 10 diferenças do jeito de pensar. Eu resumo isso em mentalidade. Mentalidade de riqueza ou mentalidade de pobreza. Né? E, por fim, tá? Só saindo da pesquisa e entrando num resumo aqui de fechamento dessa nossa conversa, eu diria que mais uma coisa, assim, resumindo, tá? O que é a mentalidade de pobreza? Tá? Isso são anotações minhas. Aliás, eu tenho uma série de vídeos lá no YouTube
especificamente falando sobre mentalidade de riqueza, porque eu acredito que o processo de mudança ele acontece primeiro por aí. E é até uma frase, eu não sei de onde é que saiu, se eu inventei ou se tirei de alguém, que diz assim, a mentalidade de riqueza é mais importante do que a renda. Tá? Então, isso é o que precisa ser resolvido. Então, ter uma renda crescente, grande, se não tiver mentalidade de riqueza, não vai levar a um estado de liberdade. E aí, uma coisa interessante, que eu estava revendo desses vídeos, e eu anotei lá que é o seguinte, as diferenças, então, né, resumidamente, 95% das pessoas elas priorizam o quê? O consumo, o conforto e o status. Essa é a prioridade. Consumo, então, ganhar, o consumo, o conforto e o status. Então, o que acontece nessas situações, nesse grande grupo? Aumenta a renda, aumenta o consumo, aumenta o conforto, aumenta o status, mas não constrói o futuro. Tá? Então, aumentar a renda, aumentar o conforto, aumentar o status, enfim, isso não leva ao estado de liberdade. Tá? Essa é a grande diferença, é o grande desafio. E depois, os 5%, o que eles têm como grande diferença? Eles, juntando um pouco do que eu falei antes, eles têm uma visão muito na frente, de décadas. Tem uma forma lógica de analisar as finanças. Trabalham o dinheiro para fazer com que ele gere ativos e não comprando coisas. E, por fim, assim, resumindo ainda esses 5%, a busca é da liberdade, ou seja, eu vou ter liberdade de fazer aquilo que eu quiser, usar o tempo da forma que eu quiser e viver uma vida, então, tranquila. Fazendo o quê? Investimento em imóveis, investimentos no mercado financeiro, investimento no negócio que a pessoa tem uma habilidade, sei lá, enfim, tudo isso com um processo, claro, não sozinho, com uma alavancagem, como eu falei no décima diferença. Bom, basicamente, cara, nessa minha fala, tá, eu concluo, né, com essa parte final, ou seja, temos que trabalhar a mentalidade, primeiro, tá, para fazer com que a gente, a partir disso, realmente construa uma vida financeira tranquila. Tá? E, basicamente, assim, 70%, 80%, 90% menos do que ganha, né? Gastar do que ganha isto, e a diferença que seria 10%, 20%, 30%, guardar. Tá? Esse é um exercício que tem que fazer. Mas isso é matemático. Enquanto não houver esse trabalho da mente, de pensar, de refazer e de vivenciar isso, tá, como importante, não se consegue, então, avançar. Nós somos presos, realmente, numa sociedade mundial que ela estimula o consumo, né? A gente sempre fala isso, estimula o consumo, ela não estimula o guardar, ela não estimula o empreendedorismo, ela não dá essa visão que nós estamos falando aqui, tá? Porque isso é uma forma de repetição, tá? Que a gente tem que fazer para poder mudar. Tá? Eu acho que tem que pensar no dia a dia. E também eu poderia dizer mais o seguinte, tudo é uma programação. Né? O resultado que temos hoje, que cada um tem hoje, é um programa. Tá? Esse resultado é bom, é ruim, não sei. Mas assim, o que está acontecendo hoje na vida de cada pessoa é algo que está programado. Tá? Então, programado inconsciente, subconsciente. Tá? E isso é importante saber. Tá? Bom, quer mudar a situação aparente, então tem que ir lá e trabalhar nas raízes, como se fosse uma árvore. Né? A gente enxerga os frutos. Né? Se os frutos não são agradáveis, não são bons, tem que olhar nas raízes o que está acontecendo. E essas são as crenças que estão aí presas em cada pessoa. É uma programação. Tá? Mentalidade é uma programação. Que programação temos na vida, nas finanças? E como fazer? Tá? Comece a se perguntar isso todos os dias e isso vai aflorar. Tá? Diz que tudo aquilo que a gente mostra ou pede para o universo, ele manda. Aí tem uma coisa que ele manda as respostas.
Só que o segundo momento é o seguinte, ele manda não só para uma pessoa, ele está mandando para um monte de gente, ideias. Agora, aquele que pega isso e rapidamente vai lá e faz alguma ação em cima, esse vai ter resultado. Agora, o universo tem exigência de rapidez. Ele não vai ficar esperando olha, dei para ti aí, tu não foi. Não. Tá aí, tá, e perdeu, aí vai para outro. Então, sempre isso vai estar acontecendo. Ou seja, nós somos, em última análise, somos inspirados dia a dia para ter ideias, para resolver questões de todos os tipos. Basta a gente ouvir, tá, e agir. Porque também, só o pensar não vai resolver, só o saber não vai resolver. Tá? Bom, acho que é isso. Tá? Eu fico aberto aí se tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma questão. Estão todos quietinhos, né? Mas, Silvinha, gente, tenham mentalidade de rico com a conta bancária de pobre. Eu quero deixar para vocês uma experiência que eu vivi um tempo, há muitos anos que eu conheço o Sampaio. E eu prestava muita atenção nas lives dele, eu entrevistava ele desde a época que a gente fazia programas de TV no Rio Grande do Sul. E eu prestava muita atenção no meu comportamento, né? E aí, uma hora eu resolvi fazer uma sugestão que ele me deu, que era de fazer um investimento, mesmo que fosse com pouco dinheiro. Porque ele disse assim, quando você economizar R$100 por mês e investir R$100 por mês, na época eu não me lembro quanto era em valor, tua cabeça vai mudar. Tu vai fazer uma ação para mudar um negócio que está aqui dentro. Daí tu vai entender o que eu estou falando, porque mudar a mente através de uma ação. E aí eu disse assim, nossa, mas eu tinha lá, eu vivia como ele falou ali, do mês e às vezes até da semana, entendeu? A preocupação pela sobrevivência, né? A gente acha que não pode separar, mas só que quando a gente separa, gente, acontece uma magia. É mágico, porque muda a chave aqui. E você passa de ser o cara que está na sobrevivência para ser, mesmo que pequeno, mas um pequeno investidor. Aí tu tem outra palavra que sai da tua boca. Tu está fazendo um investimento para o futuro, tu está fazendo uma reserva, aí tu cresce. É R$100, como se fosse hoje, mas o peito já cresce, já muda o comportamento. É impressionante como é tudo quântico, é tudo uma brincadeira. A gente tem que brincar com essas coisas para ver o resultado disso também. E não ficar só olhando do lado de cá e achando que se eu fizer vai mudar. Faz, que tu vai ver que muda, R$50, sei lá o que você vai fazer. Aliás, tu vai trazer para nós, né, Sampaio, uma hora formas de fazer pequenos investimentos aí, algumas sugestões para a galera. Eu sei que aqui tá todo mundo meio, né, vivendo a gente vê a turma que se esforçam pra caramba, conseguem comprar curso, às vezes não conseguem no mês, compram no outro. A gente vai junto, já com amigos de muito tempo, a gente vê que o pessoal quer realmente fazer essas transformações. E eu posso contar para vocês também que o Sampaio é o estilo dele, assim, meio tranquilão e tal, porque ele tem muito conhecimento, ele estuda muito, ele trabalha muito com isso. E ele veio agora, saiu de lá de cima, entendeu? De onde ele trabalhava, para estar aqui com a gente, para tentar fazer um mundo melhor, para tentar colocar essas ideias na nossa cabeça, né? Então, que aí tu vai ficar me devendo para o próximo programa também aquela pergunta da dualidade lá. Hoje não vai dar mais, mas a gente vai voltar nisso. E aí, pequenos investimentos também a gente quer saber, né, gente? Já escreve aí se vocês querem saber, né? Tá bom. Carla, terminamos, mas assim, importante isso que tu falaste aí, de as pessoas deixarem aí aquilo que seria interessante, que é importante. Agora a gente está, em termos de investimentos, tem muita coisa para se falar, de pequenos investimentos, como começar essa jornada, e eu acho que é uma coisa da ação que é importante em cima do que a gente está falando. Tá? É quântico. Então, exatamente. Mas é isso, eu não vou me estender mais, porque o tempo está esgotando aí, de minha parte, eu quero só agradecer mais uma vez aí pela audiência e pelas pessoas que fazem parte desse grupo aí. E a ti, Carla, por estar organizando tudo isso aí. Estamos fazendo aí um grupo, uma equipe, né? Gente, acima aqui no chat, eu coloquei o link do grupo que eu criei hoje lá no WhatsApp, porque eu vou encerrar a lista de transmissão no WhatsApp, porque não funciona, as pessoas não estavam enxergando os links, né? O WhatsApp, ele não envia, ele envia, mas não envia só para aquelas pessoas que tu fala mais.
E a lista era bem grande, então hoje eu comecei a fazer o trabalho, por isso que eu ainda mandei para a lista de transmissão, mas a partir de amanhã não vai mais. Só no grupo, vocês só vão receber o link para o programa ao vivo no grupo Aquários TV Online no WhatsApp. E esse grupo não pode enviar mensagem, não adianta mandar bom dia, nem boa noite, nem spam. Ele é um grupo fechado só com os links dos programas, que é para não chatear ninguém. Você chega às 8 horas, abre lá, é que nem um aplicativo. Abre lá, clica, não precisa procurar, entra direto no programa, tá bom? E pode assistir mais tarde também. Então, quem não está no grupo, clica aí acima e eu vou deixar um presentinho lá, que é uma das melhores meditações que a gente já fez lá no portal. Eu vou transferir para lá para vocês, hoje de noite, para vocês fazerem uma maravilhosa meditação. Um presente aí para que vocês vão com a gente, continuem com a gente ama vocês, né, Sampaio? Um Isso abraço aí. grande e amanhã, terça-feira, nós vamos conversar com Ania Piffer, para saber o que é que acontece quando tudo dá errado na vida da gente. Até amanhã. Abração a todos. Gratidão.